mas a alteração tem uma outra conta, que eles têm por autoridade. Eu só queria dar aqui umas informações que eu convidei, nós vamos inaugurar, proceder à inauguração, porque já está aberto o centro escolar, e convidei o Sr. Primeiro-Ministro, e por razões da agenda, não pode participar, tem aqui os postos. Estou da agenda, não pode participar. Não convidou para a inauguração. Carrega do Sr. Primeiro-Ministro, agradecer ao novo convite formulado no dia 25 de setembro passado e de informar que, com compromisso de agenda anteriormente a seguir, não será possível participar na cerimónia de inauguração do Centro Escolar de São Miguel no próximo dia 20 de outubro. Depois também queria informar que, pelo que eu tinha dito, já chegamos a acordo com a Vimágua para um contrato para colocar a Vimágua no espaço da Câmara, da Câmara, que é mais ou menos nestes termos, só para dar conhecimento. A água aqui não está nada a assinar nisto, tem que dar conhecimento da renda, são 600 euros, que é quanto eles estão ali a pagar, serão 600 euros, e depois tem as obras, como sabe, aquilo ainda está em grosso, as obras são feitas por o valor das obras será o resultado, eu estou a dizer isto genérico, o valor da obra será o resultado do concurso público, que as mesmas serão sujeitas, sendo o seu valor base de 15.000 euros. E depois, aquilo que disse, fica expressamente condicionado e reciprocamente aceito que as obras a realizar pela arrendatária têm a natureza de benfeitorias úteis, são reembolsáveis pelo senhorio, nomeadamente por compensação de rendas vicendas, até que estas atinjam o valor global das obras. Portanto, acho que isto é normal e pacífico. Portanto, é só outra informação. Aqui também meti um voto de louvor ao senhor comandante Luís Miguel Exposto Pires, que deixou aqui comando de Vizela. Eu posso dizer aquilo que eu conheço, estava cá já há 2 anos e meio, e deixei de Vizela com razões pessoais, digamos que vai para Ribadá. Aqui, o trabalho desempenhado como comandante Miguel Exposto Pires foi primordial, porque eu fico ponderando, penso eu, naquilo que temos colaborado, na criminalidade e todos que tendência Vizela, promoveu também várias iniciativas conjuntas com a Câmara na prevenção à criminalidade. E teve também, como tem todos até agora, uma excelente relação institucional, sempre com a Câmara. Por isso proponho o voto de louvor agora na saída. Proponho a votação, quem vota contra, essa é aprovado por unanimidade. Era estas as informações que tenho. Penso que não foi mais nada. Estas eram apenas informações que tinha. No entanto, aqui estou à espera, porque isto é bom que se diga. E me falhar no convite ao Primeiro-Ministro, aproveitamos para transmitir que foi remetido nesta data ao Ministério da Educação e Ciência. Portanto, eu vou esperar mais uma semana, a próxima semana, porventura, para o Sr. Primeiro-Ministro mandar aqui alguém da Educação, porque ele diz que não pode, mas disse aproveitar para transmitir que foi remetido nesta data ao Ministério da Educação e Ciência, o que significa que poderá, porventura, haver alguém, o Ministro da Educação, que era normal e que nós temos de ter esse cuidado de esperar e contactar a ver se vier. Cá estaremos, era só para dizer que convidamos as entidades que devemos convidar para atos desta natureza. Portanto, isto é bom que se diga, porque às vezes pode amanhã fazer o Sr. Primeiro-Ministro não pode, diz aqui que não pode, mas pode haver o Ministro da Educação ou uma entidade que teremos de receber como tal. Que é o que eu passava ao período do senhor na direção superior, acho que chegou a ser. Acho que chegou a ser. Não sei se pensa o regulamento da Câmara, os animais abandonados. Acontece, senhor. Havendo uma associação neste momento indizada que trata de animais abandonados, que tipo de apoio é que a Câmara poderá dar, não falo em apoios monetários, mas em apoios logísticos, poderá dar a essa associação que trata de animais abandonados e que está-se a substituir um bocadinho ao Estado. Quem está com isso, exatamente. Quem está com isso sou eu, o tutor do ambiente é meu. Quem me está a assessorar nessa matéria é a doutora Vânia, porque nós temos feito, nós temos nos animais abandonados, nós temos culpado até à data, embora agora com mais dificuldade em Guimarães. Até que nós tínhamos começado uma proposta e terreno do Canil, depois levamos o Canil cá e depois no Homem da Amar disseram-nos, puseram uma proposta que era
um planil intermunicipal, e hoje vamos todos por aí, quer dizer, se um planil intermunicipal entre os municípios resolve o problema, não vale a pena estarmos a construir um planil aqui, intermunicipal em Vizela, outro em Faro, não sei o quê. Quem é que apareceu? Guimarães tem uma casa que faz, não sei o quê, estamos à espera, porque há uma candidatura apenas, e nós, esta candidatura do planil, nós candidatamos para a construção do planil. Depois ficou sempre na AMAB que Guimarães ia a essa candidatura, até porque tem uma casa e terreno, e iam eles resolver o problema, mas agora nós temos séria dificuldade sobre o de facto nos animais abandonados, mesmo Guimarães, nos recebia os animais todos abandonados, nós começámos a ter por cabeça esses 220 e tal euros, penso que é assim, ou menos, o veterinário, ou menos, 140 e tal euros. 140 e tal euros, temos um veterinário para as coisas que são fundamentais para Vizela, no homem que conheçam. Portanto, esse veterinário é que encaminha tudo, qualquer animal, qualquer problema que tenha, está lá nesse conhecimento, liga ao Dr. Jorge, que está na estação, e o Dr. Jorge faz o favor de resolver logo a questão, mas tem dificuldades na ocupação de animais. Mas dizer que, digo à sua doutora, que a doutora Vargas está aberta, disponível para tudo que seja isso preciso dessa associação, que eu desconheço, mas bem-vinda, eu desconheço. O canil só leva cães ou leva gatos também? Também gatos, também temos problema, também resolvemos de gatos também. Mas temos muitas dificuldades, temos recusado. Portanto, uma das situações que a associação poderá, poderão eles próprios fazerem, candidatarem-se a um projeto do PJ, é o terreno. Divido, não é necessariamente a Câmara de Estamos abertos, doutora. Se eles tendo o terreno, possivelmente. Doutora, estamos abertos para isso. O PJ e fazer obras não nos traga de custos, sabe como é que isto está? Sei, o caminho de Guimarães deve andar super lotado agora com os abandonos de animais devido à crise. E penso que esta associação possivelmente dará uma resposta muito mais rápida e eficaz. São todos voluntários, são todos jovens. Temos terrenos para aí, Depois, havendo animais abandonados como culpas ou como doenças, também se depois trata-se de uma causa de saúde pública. Exato. E temos vários problemas. Começar a pensar nisso antes que se comece a propagar para doenças e patologias mais abandonados. E hoje, como sabe, imagina, hoje as dificuldades são maiores e as pessoas abandonam. Eu próprio, sem um marco, foi abandonado. O meu filho pega-me naquilo e leva-me para casa, deve estar abandonado. E dá-me puxar à porta, ele está lá na minha porta, o meu filho está. Está a ver, eu fiquei com tenho já 2 caminhos. Isto não pode, não se pode, isto hoje está muito claro. Isto hoje para vacinar, a sua coisa tem razão, está muito claro para vacinar e essa coisa toda. Mas quando eu próprio, o meu filho, se fosse 10 gatos, levava-me todo lá para casa. Até se me ofereceu para trabalhar num canil, gosta daquilo, e ainda bem, mas levam lá também tudo para casa, porque ele tinha lá um canil de casa. Mas as dificuldades da sua doutora diz o seguinte, que há vários locais, porque já foi na Cristaleira uma vez, ali na Portela, nas horas de alturas, há vezes uma série de cães de 12, ali por ali, e para além de incomodar, estão ali a passar fome. Os cães que eles consomem não são Exatamente. E, portanto, isso é dizer que estou disponível e aberto àquilo que nós temos embora, que saiba que os terrenos que temos por ali, por ali em FIA, estamos a fazer o levantamento, que em termos de moeda fazer o levantamento está-se-á praticamente feito. Irá vir aqui a Dominicana, penso eu, que é a venda de imóveis que nós temos feito dentro do preço do planil. Há ali em FIAs, temos esse do planil, estou-me a lembrar. Está a ver um dia, onde é que tem a 10 e 9, que foi lá o Ecocentro. Dentro do nosso, estamos disponíveis aqui, não dá para nada, uma faixa. Não dá para nada, mas se houvesse uma candidatura, porque não? Estamos todos totalmente disponíveis. Agora, dizendo logo da Câmara, apoio financeiro zero, que não há uma candidatura, sim senhor. Não é necessário ser um apoio financeiro, basta um apoio político. Exatamente. Nós temos conversado com a Associação. Até a Associação Juvenil Coração Azul, cujo presidente é o João Ferreira, que está aqui a fazer a visita. O presidente está sempre a ajudar. Eu tinha recebido uma vez, quem me acompanha, também adora,
acontecido uma vez, mas nunca mais. Assim, Mas mas estamos sempre abertos. Em pouco tempo vamos ter muito mais animais. Vamos mais. Mas estamos abertos ao diálogo nessa matéria. A fazer uma candidatura é bem-vinda. Ou até apoio logístico de qualquer natureza. Apoio logístico, agora, a dificuldade sobre é o ano colocar. Nós temos essa dificuldade. Que há dias com o Guimarães não aceitou. São voluntários, têm protocolos com entidades que os irão ajudar com seja na construção. Eu acho que era da Secretaria. Só que se tiverem tempo, podem se candidatar através de PJ. Agora eu dei, por exemplo, um exemplo de um terreno que se for para vender, aquilo se calhar mesmo que época tiver uma faixa de terreno íngreme. E se calhar, por exemplo, estou-me a lembrar em Pombal, em Figueiredo, esse terreno, estou-me a lembrar assim, mas pode haver outros. E penso que tem bons acessos, já está lá o Ecocentro também ao lado. Estou-me a lembrar que aparecem e são bem-vindos, é apoiado, porque estes terrenos por lá ninguém se presta, que não pode construir, não é educação. Aquilo é depois logo assim nos limites de Guimarães, logo assim. Portanto, só o Bono tem algumas dificuldades. Tem uma candidatura, ou no que quiserem, apoio logístico, naquilo que for necessário, de transporte. A Câmara está a servir as populações, na tendência a ter um problema. Cada vez o vejo melhor, pessoas a não mais animais. Cada vez vejo melhor. Mas para passar ao primeiro ordem do dia, posto do seu final PDM sobre a nossa vida, acho que é para montar. Muito obrigado. Bom, eu começava por me referir, digamos, àquela apresentação a qual não foi dito grande coisa. Além de termos não foi explicado coisa nenhuma, mas foi lá dito uma questão que é relevante. Foram recebidas 150 sugestões, pedidos, participações, como quisermos chamar, e foram aprovados 25%, o que equivale a 30, 9% imparcial, 65% não. Bom, em termos de diagrama de elaboração e revisão dos PDMs, depois da fase da participação sucessiva e abertura da discussão pública, período de 30 dias, sucede a ponderação das reclamações, sugestões, observações e pedidos, esclarecimentos particulares. E, na fase seguinte, nos termos do número 6 do artigo 77 do Decreto-Lei 380/99, alterado já pelo Decreto-Lei 316 de 2007, diz que a resposta da Câmara deve ser fundamentada por escrito aos interessados sobre situações previstas, se os interessados forem em número superior a 20. Publicação das respostas em 2 jornais diários e um regional. Então, o que é que eu entendo aqui? Primeiro, decorre da lei algum esclarecimento público e depois por uma questão de transparência. Informar concretamente os municípios o porquê ou não, sim ou não, o sim ou do não, ou do nem, ou do outros que nem se chegou a perceber, 1%, outros que nem se chegou a perceber a que é que dizíamos. Mas considero que tem ali mapas que explicam. Mas, portanto, não foi explicado coisa alguma. Vai ser feito? Não, faça todas. A intervenção já. Vitor, faz a hora. Relativamente a essa questão, o que se passa é que vai ser informado todos os municípios que apresentarem reclamações, quer elas sejam positivas ou quer elas sejam negativas. Mas só podem ser informados após a aprovação do relatório de ponderação. A aprovação do relatório de ponderação é feita hoje aqui e depois será submetida em Assembleia Municipal.
A partir do momento que é aprovado, de acordo com as indicações dadas pela CCPFN, a partir do momento que é aprovado em reunião de Câmara o relatório de ponderação, a partir de segunda-feira serão encaminhados todas as respostas, as positivas, as negativas e as outras, que eu passo a explicar o que é que são outras, para todo o cidadão que apresenta. Agora, desculpa, quantificar, você deve ter isso quantificado, agora como dizia o doutor. Tenho, eu apresentei estes dados todos, estão no relatório de ponderação que foi enviado ao seu vereador. Não só estão estes dados que eu apresentei com gráficos, como estão, efetivamente, os dados. Se tivesse aí. Pronto. 1% é outros, 25% sim, 9% um sim parcial e 65% Esses outros, nada. lá esse outro. Os outros, há casos e há determinadas situações em que as pessoas pedem efetivamente uma alteração de uma determinada função para um terreno na sua totalidade. E o que acaba por acontecer é que quando pedem a alteração do terreno na sua totalidade, ele pode ser apenas parte, e daí enquadra-se o sim parcial. Nos outros, por exemplo, houve pessoas que pediram, no que concerne a um terreno que efetivamente se enquadra junto do Sr. Costa dos Vinhos, que efetivamente esse mesmo terreno estava parcialmente integrado numa zona que estava definida para a construção da futura zona industrial, apesar de ter sido objeto de tratamento e de pronúncio sobre a Comissão que acompanhava este processo com uma alteração, esta alteração nem foi sim, nem foi não. Foi a adequação à realidade existente. Não permitimos a separação para a construção conforme o que o município pretendia, isto é, queria que fizesse um destaque e que permitisse a construção de casa junto à estrada principal, e nós dissemos que essa situação não era possível. O que era possível sim era manter a habitação tal como ela estava e a parte do terreno, tendo em consideração a habitação em si, ser adstrita apenas ao usufruto do turismo, que é o destino que efetivamente passa a ser dado a essa habitação. Portanto, o 1% está-me a dizer que é uma ou outra situação similar a a esta. situação 1% foi um caso. Não, 1% não é um caso, porque 100% são 150, quer dizer que Sim, provavelmente pode ser. pode ser um ou outro caso pontual. Sim, este portanto, Já agora, explique-me. Será esta situação aqui? Será esta situação aqui? Sou um banquinho de óculos. Mas vamos gostar, isso não é de óculos, isso é mais de falta de consistência técnica, não é? Tem os técnicos, Vou se escutar. quiseres dizer. Vou escutar. Aqui a reunião é política, mas tem os técnicos. Se quiser alguma explicação, o doutor Manel. Venha a chegar a caminhar. Doutor, ajuda o doutor Manel. Aqui a ver. Estão a falar. Este é um caso. é um caso. É. É o que estávamos a falar. É um caso regulamentar nos outros. Foi aquilo que se referiu. Sim, Foi foi isso. isso. Sim. Foi alterado. Tem um antigo. Aqui é? A pergunta que eu ponho. Sim. E só pode ser utilizado com Pode aquela ser finalidade. A questão que se põe aqui é isto estava definido como zona industrial. Sim, para Como é que se pode alterar a zona turística no meio da zona industrial? Qual é o impacto A questão daquilo? não é pode ou Fica não engraçado. pode. A questão Fica não engraçado. é pode ou não Eu pode. digo. Eu respondo. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que a decisão da aceitação ou não aceitação destas questões não depende apenas da autarquia. A decisão da aceitação ou não aceitação das transformações de REN, terreno, é que muitas das vezes as pessoas pensam que nós é que decidimos se vai ser REN, se vai ser REN, e muitas das vezes até existem presidentes da Câmara, no nosso caso, dizem que aquilo depois de passar a estrada vai passar de REN para a zona de construção. Isto não depende da Câmara. Estas decisões dependem, isto sim, de entidades que, de certa forma, têm a superintendência sobre essa zona de território. O que é que acaba por acontecer? Deixa-me fazer um concreto. Sim. Eu acho que se o Presidente da Câmara
o Executivo Camarário disser eu não pactuo com mixes de edifícios ou estruturas turísticas no meio de zonas industriais, tem toda a pertinência, digamos, a CCRS não tem que obrigar ninguém. Não. Os argumentos que foram apresentados, os argumentos que foram apresentados foram então, vocês por opção quiseram. Os argumentos que foram apresentados, foi apresentada uma fundamentação com a posse em vereadores, com a importância histórica que a Casa tinha, o relevo histórico que a Casa tinha. E que a finalidade não era para construção, nem era para fazer crescimento na zona industrial. Se nos enviaram um documento, assim como apreciamos todos os outros documentos de todas as outras zonas que efetivamente, de certa forma, nos foram propostas, a questão aqui é a mesma. Enviaram-nos o documento, fundamentaram a posição. A Comissão Técnica avaliou, foi ao local e decidiu aceitar. O que é que acontece? Remeteu para as entidades, RAN, não levantaram qualquer tipo de objeção, e foi a proposta aceita. Agora, o que eu lhe posso fazer é, para não demonstrar e nem tentar levantar aqui qualquer tipo de incongruência, eu envio o documento que o município mandou, com a fundamentação que o município mandou, e depois de ler isso, se achar que não é ético, que não foi positivo, que existe algo que se possa colocar nesta situação mal enquadrado, isto foi uma decisão técnica, não é? É uma decisão técnica depois da leitura do documento, que efetivamente recebeu a concordância de todos os órgãos a nível nacional, que efetivamente avaliaram. Como é a casa? É a casa da fábrica, a Quinta do Alemão. Uma casa de 1790 e qualquer coisa, em que foi admitido que o cadastro fosse retirado. O cadastro daquela casa fosse retirado da zona empresarial para uma zona turística que, efetivamente, ele neste momento já está a utilizar para podermos legalizar a circulação do espaço turístico. Mas é pôr assim as coisas claras. Mas isto é claro. Isto está no relatório. Não só. No relatório da proteção 73. É bom que se ponha isso. E foi enviado o relatório. Foi enviado o relatório. Diz aqui que é pertinente a exclusão do espaço empresarial face ao valor patrimonial do imóvel e envolvente. Inclui-se em área residencial, mas acoplando o valor do imóvel que é incluído na listagem dos valores patrimoniais. Mas a explicação é boa. Está no relatório. Mas foi enviado. E também se pode mandar que o leitor diz sobre Mas isso. isto é justificação. Isto foi enviado. Isto é muito claro. Não, estou à vontade nisso que até ponho as coisas assim, deve-se pôr tudo. Não, estamos todos. Não, doutor, mas é preciso que se ponha. Eu gosto de pôr as coisas claras. Sabe porquê? Porque você não está mal intencionado, penso eu. Não é essa, não é a questão, não é a questão de fundo, mas às vezes posto assim, sem se dizer quem, não há problema nenhum. Nós temos uma posição de resto, desde o princípio foi. Não há problema. Quando foi para dar o contributo, bem ou mal, à nossa maneira, Também posso falar sobre o contributo. sim. Eu não sou Não, mas foi ao seu vereador só que quis intervir nesse sentido. Claro, nós que demos era. o contributo, aquilo que pudemos, dissemos as nossas posições, e de resto, há aqui questões que continuam no nosso entendimento. Mas é bom dizer que preferimos um PDM consistente, com uma visão estratégica, apesar de nós dizermos claramente que estratégia, pelo menos no nosso entendimento, não tem muito, para mim, que diga qual é a posição da ligação, limitou-se ou limita-se a verter o que existe, mais aquilo que são solicitações e Não entendi. Mas é melhor. a nossa posição é não é muito estratégico, mas é alguma coisa, pelo menos tem regras, não é? E a falta, nós dissemos a determinada altura que a falta de PDM era uma das formas de potenciar a corrupção. Dissemos isso claramente, em muito tempo. Portanto, mais vale ter um documento do que não ter aquela fragmentação de PDM, não sei quantos, e estamos a olhar. Bom, de qualquer das formas, a questão seguinte é esta.
Está aqui uma OPG, acho que é assim que se diz, por trás da Indutex. Quem conhece a Indutex Malhas, naquele monte lá acima, está aqui autorizado uma zona construtiva. A pergunta que eu ponho é se alguém olhou para isto com olhos de ver ou costuma ver o jornal de Viseu. Que há 14 anos, e ainda no passado, na edição passada do ECA Jornal, vem lá uma fotografia a mostrar as mãos sujas, não é? E eu lembro-me que, por inerência, lembro-me bem da laje, e dos fumos da laje e da tinlaje, não é? Por inerência. Portanto, a questão é, eu julgo que Câmara nenhuma está em condições de tapar o canudo, permita uma expressão, a faca canudo. Portanto, a regra seguinte é, e é para isso que serve o PDM, é para a afetação dos solos, segundo alguns critérios. Qual é o critério para não dar autorização de construção por trás da Indutex e da cogeração da VATO, e depois não ter os munícipes a queixar-se todos os dias que têm as mãos sujas do fumo? Isto é uma questão, para além da questão ambiental, e é muito claramente. Qual foi o princípio que presidiu a este deferimento? No nosso entendimento, não tem razão de ser, não. Portanto, ainda por cima, o que se vai passar, é que daqui, por acaso, nos próximos 20 anos, ninguém vai construir. Não há zona industrial. Não há zona. Mas o proprietário do terreno fica já com uma outorga dos direitos. Portanto, e a questão que se põe é esta. No nosso entendimento, deveria ter sido o proprietário, que eu não sei quem, nem estou preocupado, que, meu amigo, para alienar que aquilo tem lá a fábrica, eu não vou admitir que depois morador nenhum venha dizer que a fábrica é feita a fumo. Nós sabemos hoje que você sabe que onde está-se a referir e bem, que deita fumo, se calhar se tivesse uma caldeira a gás, não tinha fumo nenhum. Está de acordo com isso? Não, deita menos. Não, quase não. Não, mas deita. E a questão é, isto ainda por cima está numa cota superior. E a empresa que está aqui, a VATO, para além da a VATO, a função dela é queimar hidrocarbonetos para produzir energia elétrica e vapor. Portanto, como é que se pode, depois daquilo que se tem passado com a Tinlaje que já não existe, com Pedrosa, que não vão puxar, Portanto, como é que se resolve isto? Como é que se pode pôr aquilo? Não, tem a carta anterior. Não tem. A carta anterior, não há papel. Posso? Então eu vou-lhe dizer. Não, não é esta, não é a carta anterior. Na carta anterior também estava previsto. E esta não é. Eu vou-lhe explicar uma coisa. O que eu estava a pedir, a carta anterior era o PDM existente. Ou melhor, os 3 PDMs existentes. Era para ele conseguir responder a uma situação. A partir do momento que o Sr. Vereador diz que o atual PDM não tem uma estrutura lógica, não foi pensado em funcionamento. Eu vou fazer uma pergunta. Espera aí, não. Como não teve a possibilidade de analisar os dois, não percebe a diferença. Não percebe a diferença. E como não percebe a diferença, porquê? Porque o anterior para este é drasticamente diferente. Em primeiro lugar, eu posso começar por coisas incipientes, que é tipo o encerramento da mancha urbana. Antigamente não havia encerramento da mancha urbana. Ponto 1. Ponto 2. Não estava definido em Vizela, o que se encontra aqui, por exemplo, zonas de expansão turística. Não estava definido em Vizela zonas industriais para crescimento. Não estava definido em Vizela espaços públicos utilizados nas mais diversas áreas. Não estava definida em Vizela uma mancha urbana densa que permitisse definir o centro da cidade, onde efetivamente se deve fazer em seguida um novo regime de urbanização específico para o mesmo. Não estava definido em Vizela, até aqui, as manchas que permitiam uma forte distinção, se assim podemos dizer, dos vários espaços de crescimento, isto é, espaços urbanos tal como os que estão aqui definidos, e de crescimento futuro urbano. O que quer dizer que quem olha para este PDM e quem olha para o PDM anterior, se há coisa que permite retirar daí, é o que eu posso dizer,
um documento que traz uma nova vida ao urbanismo de Vizela. E traz uma nova vida ao urbanismo de Vizela porquê? Porque o urbanismo de Vizela, até a aprovação deste documento, era uma manta de retalhos. Era o retalho de Felgueiras, o retalho de Guimarães e o retalho de Lousada. A partir de agora passa a haver uma estratégia. Nota 1. E para perceber esta situação toda. A coisa mais importante... Pode não ser o melhor, não é? Vou-lhe dizer. A coisa mais importante que este PDM teve foi ter estratégia. Porque o primeiro PDM que é aprovado... A vossa estratégia. Claro. O primeiro PDM que é aprovado em cada município... lá, é a estratégia da maioria do povo de Vizela. Claro. Vertido em todas as considerações. Se há uma coisa que um PDM como este tem, é uma estratégia. Porquê? Porque o primeiro PDM que é aprovado em cada uma das populações é o que vai definir a mínima orientação. E até aqui nós não tínhamos. O que quer dizer que a partir do momento que existe um PDM, há pelo menos uma coisa, que é a estratégia. Concorde ou não se concorde com ela. Agora, na minha opinião e na opinião dos técnicos e na opinião da CCDRN, este PDM é um PDM com estratégia e virado para o futuro. Vou dizer um favor, atenção. Que relativamente a esta estratégia é vossa, o doutor está a dizer que é dela, ainda não me explicou alguns casos que eu tenho para comentar. Mas é vossa estratégia. Vou-lhe pedir um favor. Que não impute responsabilidades à CCDRN e outras do género que eu não quero discutir. Nem quero, e mais, vamos ser rigorosos. Normalmente rubricam por baixo aquilo que lhe mandam rubricar. Isso é negativo. Mas é quase assim. É errado. Quantos? Doutor, escusa de mandar. Diga-me quantos documentos é que foram negados? Doutor, eu sei que eles que não fazem a vontade toda. Eu vou-lhe explicar. Eu sei que eles não houve casos e casos que foram negados. Eu não sei se tem... Se me permitir, eu vou defender a minha honra, mas eu fui técnico de 20 anos da Comissão de Coordenação a analisar PDMs, a emitir pareceres finais, acompanhar o processo do princípio ao fim. Se há coisa que nós fazemos, estou defendendo a minha honra antiga, não é? Se há coisa que nós fazemos e nos PDMs fazemos com muita atenção, é esmiuçar os PDMs todos no princípio, mas é esmiuçá-los todos. E nós temos equipas jurídicas, arquitetos, engenheiros, parte ambientalista, que esmiuçam os PDMs todos, do princípio ao fim. E pronto, nessa fase em que eu estava na CCDR, estando agora a acompanhar este plano, as reuniões, agora estando deste lado, tivemos reuniões difíceis, e eu conheci, com a CCDR para validar muitas destas propostas. Tivemos muita... É difícil. As negociações, o Sr. Vereador já explicou, com as entidades e com a CCDR também. Não estamos a falar da CCDR, mas há muitas outras entidades. Isto é que demora, porque não é fácil negociar, o termo é este, é negociar, não é? Negociar, entre aspas, é negociar estratégias e propostas, porque eles podem não confinar. E eu negocio. Isto foi esmiuçado ao pormenor. E nós, na CCDR, não vemos isto ao de leve, não. Vemos com rigor, Deixe-me só dizer que, com tanto rigor, de facto, quer dizer, foi introduzido no PDM, aquele que podem, desculpa a expressão, às vezes tem um vocabulário que parece falta de respeito, não é um meu. Aquela conversa lá do Algarve e ter de ser a oposição a dizer, que é isto? Não é? A CCDR vê com tanto interesse estas matérias que passam um elefante por lá fora e ninguém dá prova. De resto é assim, repare, eu sei que a CCDR também não pode deixar passar tudo. Mas eu também não queria, e disse que pedi ao doutor para não vir com a CCDR para se escudar ali em... Não, tem que ser claro. Porque a CCDR, neste caso, dá o parecer, enfim, com base... Está. Não é nada assim. Olha, quero ver um caso. Vou-lhe dar aqui uma diretriz da DG ao TDU, a qual fez este diagrama da explicação que isso que me vai mandar e eu que pedi é que os pedidos fossem vertidos na comunicação social
para se ver o impacto que eles tiveram nos acrescentos que há. Sim. Alguns deles escandalosos, na minha opinião. Isto é a minha opinião. Vou fazer uma pergunta sobre os escandalosos. Quando vier alguns pedidos, imagino que é o Sr. Vereador que está a coordenar o PDE, depois está ao contrário, entram-lhe os pedidos dos municípios. Você colocava à consideração da CCDRN ou não colocava à consideração? Ou fazia tábua rasa do... Uma pergunta deve estar a querer insinuar que a culpa é da CCDRN. Não estou a dizer isso. Estou a dizer apenas uma Houve coisa. um pedido. Como a CCDRN até disse que sim, vocês Não. O que eu estou a dizer é que se a sua estratégia, o que você está a dizer não faz sentido nenhum só por uma coisa. Se a sua estratégia PDE responsabilizasse por aquilo que é que está... Estou totalmente responsável. Já expliquei que a CCDRN, se o seu objetivo... para mim, tem a minha opinião, serve para o que serve, para validar as situações, mas não vai seguir. A responsabilidade disto está aqui, não é nossa. Vou-lhe só dizer uma coisa. É se o Sr. Vereador tem essa premissa que acha que as propostas que foram apresentadas pelos municípios não são válidas, você tinha a sua estratégia e não deixava alterar determinado terreno para outro terreno com outras condicionais, eu ponho em causa. Se fosse o Sr. Vereador que estivesse a tomar conta do PDM, você não abria a discussão pública. Porque não precisava da participação das pessoas para tomar decisões. Não é? Quer pôr a bola no chão? Não, só estou a dizer. Não, estou a dizer. Politicamente Não falando, estou a dizer nada. Só estou a vamos dizer pôr uma coisa. a bola no relvado e dizer o seguinte: a proposta, esta, é da Câmara, não é da CCDR. Certo. Eu perguntei-lhe qual era a justificação estratégica, a vossa estratégia, para pôr novamente uma situação de tipo fungos abaixo. Certo. Estou a responder a isso. Queres que eu responda a isso? Isso é um terreno, eu penso que é a totalidade. Esse terreno é um terreno que estava como zona florestal e estava incluído em zona percorrida por incêndios. Esse terreno está... Se não decorrer em 10 anos, até nem pode passar a usar. Já passou porque foi percorrido por incêndios em 2001. Mas como não tinha povoamentos, que não é um povoamento porque era silvas, não sei o que mais, quando teve o incêndio. Agora, para retirar de florestal, e como este terreno foi doado à Câmara com um fim específico de construção, para construção. A Câmara não vai, se aquele terreno é da Câmara, pode dar para tratar os gatos e os cães. Mas para tratar dos gatos e dos cães precisa ter construção. Se é que tem condições ambientais para tratar os animais lá. Este terreno foi só tem um fim específico. É que se não for utilizado, e para tratar dos gatos e dos cães, se não tiver aqui construção, você já não pode. Essa é a diferença. Isso quer dizer que quem ofereceu este terreno fez pressões imobiliárias noutro sítio. Não fez pressões. Fez pressões? Não fez. Acabou de dizer e eu já sei quem é. Está bem? Não sei quem é. Já sei quem é. Era para ser o bairro social lá. Era para fazer um bairro aqui lá. Era para fazer um bairro social em tempo. Ok. Em tempo estava previsto. Já está há muito tempo. Se a estratégia é fazer um gueto por trás de uma fábrica para meter lá os povos, pá. Aquele terreno que era do Sr. Armando Vilar, era isso que está a falar. Isto foi doado à Câmara ao sol. E eu era presidente da Assembleia. Já agora estão aqui dois técnicos e não me deixam desmentir. Foi por isso que eu era presidente da unidade operativa. Foi por isso que se fez a unidade operativa para poder dar capacidade de construção a essa. Claro, mas continua o problema, continua. Não continua o problema. Não, porque a unidade operativa, peço desculpa, uma unidade operativa de construção não permite a construção avulsa. É feito um plano para ali. É evidente que tendo uma zona industrial à beira, vai ter que ser feito ecrãs arbóreos, como está previsto nos PNRs, para limpar essa zona suja da zona que vai ter construção. Isso está previsto em regulamento, que diz que, havendo construções industriais, as construções habitacionais a existir têm que estar protegidas por um ecrã arbóreo numa extensão de 50 metros e afastado 20 metros desse ecrã arbóreo é que se pode construir. Por isso é que está como uma unidade operativa de planeamento e gestão, que não dá, só dá capacidade construtiva através de um plano pormenor, não capacidade construtiva plena. Ou seja, aquela zona para construir. Super. Sim.
Será para construir? É a vossa estratégia. É. É os novos fundos da laje. Isso é a sua visão. A estratégia é a essa. sua visão. Isso é que fosse a estratégia. Se nós fôssemos a contar que os fundos da laje, a empresa A, a empresa C, a empresa B, que tudo à volta deixava de ser urbanizado, o que acabava por acontecer, quando o Val do Ave era o Val do Ave, e quando o Vizela tinha o têxtil como tinha, o PDM não podia construir em lado nenhum. Nem podia reorganizar áreas urbanas. Não podia. Não podia. Sabe bem, Podia pôr. E isto aqui é que se vê o papel da Câmara. Podia e pôr. Não, podia pôr. Muita gente que se queixou da forma, de resto, sobre a estratégia. Estava a dizer que a DG ou TDU deu um determinado texto. Não é no caso, sabe mais isto que eu. Não. Diz, em termos de orientações, o PROD estabelece as seguintes orientações e critérios de conformação das opções de ordenamento a consagrar nos planos municipais de ordenamento do território. E diz, caráter excepcional de reclassificação do solo rural em solo urbano. Compatibilidade da classificação e da qualificação do solo com a salvaguarda das áreas sensíveis. Consolidação das polaridades urbanas. Contenção da expansão do solo urbano com critérios de economia de recursos territoriais e de infraestruturas, equipamentos e serviços. Concentração da edificação em aglomerados urbanos ou rurais, de forma a contrariar padrões de povoamento disperso ou linear, que é aquilo que está aqui. Ou seja, estavam a dizer, fechou a malha. Fechamos claramente. Fechou a malha num sítio na cidade. E está a abrir novas está a abrir novas dispersões de construção por aqui acima. De resto, doutor, faça favor, explique-me. Olhe para aqui, olhe uma mancha, vou-lhe explicar. Sabe o que é fechar a malha? É que você chegava aqui, no PDM anterior, e haviam zonas aqui que, efetivamente, eram zonas verdes, não dava para construir, e havia zonas de construção aqui. Fechar a malha é criar, você olha para o amarelo, eu vou-lhe explicar, para quem não consegue, está fechado, olha o amarelo fechado, olha aqui o amarelo fechado, já me fez o olha, isto é fechar a malha, é exatamente a malha está toda fechada, e antigamente, não é na cidade, olha aqui, olha as juntas todas fechadas, isto é fechar a malha. O que é que acontece? Antigamente você tinha amarelo aqui, amarelo aqui, amarelo aqui, amarelo aqui, agora não, isto está tudo padronizado, está tudo fechado. Está fechado segundo as infraestruturas existentes sobre tudo isso. Outra coisa, então, o Soutor, peço desculpa. Falou em PROD, penso que não era o PROD. Do Plano Regional de Ordenamento do Território. O PROD não existe. Pois, claro. É isso que eu disse. Não existe. Estava a recordar disso. Só O existe. doutor António já estava a falar uma coisa que não existe. Não, ou seja, vai desculpar. Não existe. Mas isto PDM não existe. Existe. O Plano Regional de Ordenamento do Território só existe neste momento do Algarve, do Alentejo e do Lisboa e Estamos a tratar de PDM e isto são as recomendações da DG ou da TDU Direção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano para os PDMs. Soutor, essas O PROT Para está acabar com aprovado. uma dispersão E construtiva. não está aqui a discussão, está a consideração. Soutor, esses elementos, essas orientações estão aí, quem as cumpre e as tem que cumprir é a CCDE. Essas orientações são enviadas à CCDE. Pois é, o que eu digo, se calhar a CCDE anda distraído. Mas é fácil andar distraído. O senhor engenheiro não concorda comigo, mas aqui é. A classificação do solo rural e solo urbano, a lei diz claramente tem caráter excepcional. Neste momento tem. Isso é verdade, não há nada de que a lei diz. E as orientações que a CCDR tem, que nós conhecemos, que foi nos transmitida, é para, em todos os PDMs, de preferência, o aumento ser zero.
Isso tem que ser claro em todos. Isso não acontece. Tendencialmente zero. Tendencialmente zero. Isso são as orientações. Não há dúvida. E já os anteriores... Não, é só para lembrar. Não, mas deixa-me... É como o aumento. Permitir o aumento da visão do profil do nível. Mas isto era, estamos a falar das revisões dos PDMs existentes. Neste caso, estamos a falar de um PDM que tinha nenhuma centralidade em termos de orientações estratégicas dos PDMs existentes, que eram três franjas, três PDMs, em que as áreas de expansão estavam previstas aos seus centros, não aqui nas franjas. E a proposta do PDM foi aceita e até lhe digo mais, deixaram contida, portanto estamos a falar de um aumento de 8,9% relativamente ao que existia nos outros PDM, é apostar na centralidade de Vizela, como cidade nova, como Conselho Novo, que é... 14%. 9%. 14%. Não, ou freguesias têm mais, mas há outras que Têm têm menos. Portanto, diminui. Como Conselho Novo, como nova centralidade, não se podia remeter a aceitar o que os outros tinham previsto para o nosso Conselho. Não, e para nós é insuficiente. E mesmo assim fomos contidos, e isto é a opinião das entidades, eu já me digo se fizer, fomos contidos. Eu vou-lhe dar um exemplo, o Conselho aqui perto de Vila Verde está quase, quer ampliar 50%. É claro que isto não vai ser aceito, mas se calhar vai conseguir, percebe? Vai 20 ou 10. Os 20 ou... Agora, percebe? Agora, as orientações são essas. Agora, são orientações para tentarem ser seguidas. Agora, é quase impossível seguir, isso não é fácil. Agora, neste caso, posso dizer que até somos contidos. E houve muitas áreas do anterior PDM que eram urbanas que deixaram de ser. Não, mas a nossa razão de queixa também não está. Isso é só A queixa também não está, digamos. Era só porque eu estava a dizer que, enfim, estava a fechar a malha, não. Já abriram tudo. Foi fechado. E, já agora, sobre a abertura de novas zonas, eu pedi-lhe o seguinte esclarecimento. Como sabe, o IGAL, no seu relatório, há tempos, incumbiu o colega nosso Sim, senhor. Que agora passou para de tratar de repor o campo de Montezinhos na situação em que estava, ou seja, zona ecológica. Com ameaças e tal, mas tal como o IGAL e como a CCDR e tal, isto é o mesmo povo, é o meu conceito. Este PDM serve para legalizar o campo. zona de equipamento, exatamente. E zona de depois. Ok, tudo bem para mim. Exatamente. Legalizar o campo. E olhos nos olhos. É para isso. Não, Exatamente. Não, nós percebemos. Vale a pena. Da mesma Agora, forma que permite a pergunta que eu quero fazer não é Da mesma a pergunta forma. que eu quero fazer é só que dizer que havia determinada estratégia que o Monte São Bento supostamente seria como uma espécie de pulmão verde, Certo. uma questão ambiental. Porque é que depois das sugestões nasceu esta mancha no meio do Monte São Bento aqui assim? Porque houve uma proposta. Foi É aceito. isso que eu digo. Foi aceita. Eu vou dizer Olha, uma já agora faço-lhe a segunda questão, Se não que, vai é, aceitar. que é implicitamente, que está implícita nesta. Por que não pôr a amarelo para fechar a malha, pôr o Monte São Bento todo a amarelo, tudo como zona construtiva? Olha, que Eu vou-lhe pelo responder. menos tinha equidade. Você, vou dizer Sabe, uma coisa. Em primeiro porquê é lugar, que não publica os pedidos, as O que participações, eu penso aí, e não esclarece? estamos a falar de turismo, certo? não, o turismo é mais assim, Mais é mais assim, abaixo. mais Isto é muito mais abaixo, isto é aqui Estamos a falar próximo. de Montezinhos, até Montezinhos. Não, muito abaixo de Montezinhos, é ao pé. Não, muito Quem está na... Quem está É na- a encosta de São Bento que eu vejo Não é complicado. nada, não é nada. Quem está na Marginal Ribeirinha é aquele terreno praticamente em cima das... Pronto, o que é que acontece? Quem olha para isto e quem diz o que o Sr. Vereador está a dizer, não está a olhar para esta realidade. Você está a ver o pulmão que está aqui, sendo que esta mancha amarela é apenas turismo. Amarela, a cor do laranja. Não, esta amarela é turismo. Olha o pulmão que está aqui. Mas fechava a malha. Não fecha- Mas, portanto, não está fechado. Agora vou se dizer uma dispersou coisa. aqui. A sua Mais questão um. é tipo, porquê é que a Câmara Municipal de Vizela aceitou o pedido das Exatamente. pessoas que fizeram na discussão pública? Então, se nós não queríamos aceitar os pedidos da discussão pública, não fazíamos discussão pública. Não. Então porquê que abrimos discussão pública? Não, doutor, desculpa. Uma questão de coerência. Não Se é eu tenho- coerência. Não. Então, se você já tem Não, definido desculpa. mentalmente, você dizia assim, eu sou um ditador, não há discussão pública. E a minha estratégia para o PDM é esta. Eu não vou aceitar que nenhum município faça propostas de alteração. Ou- E viola a lei. ou Isto se é claro. quiser, ou se Se nós quiser, em fizermos vez de pôr a discussão questão- pública, cedemos uns, não cedemos a outros, avaliamos tecnicamente
Isto não é como o Sr. Vereador diz. A REN veio ao terreno, nós andamos no terreno vários dias a ver isto tudo. Isto não se trata de ânimo leve. Olha, não, mas não venha novamente com a CCRDR. Não, o que eu estou a dizer é que às vezes parece que fica no ar. Não venha com histórias daquelas que não, estamos a discutir aqui o assunto. Quando a proposta é feita, quando a proposta é feita na discussão, e tem alguma razoabilidade, aquelas que se entendem, penso eu, com razoabilidade. Eu vou-lhe dizer qual é a diferença de estratégia. Vou-lhe dizer qual é a diferença de estratégia nossa para esta. Vocês não têm nenhuma Diga lá. estratégia, sabe o que é um PDF? É simplesmente esta. Qual é a estratégia? Zona ecológica é zona ecológica, não serve para fazer fretes a ninguém. Então não haveria discussão pública. Não, deixa-me acabar. Deixa-me só dizer. Quando pôs a questão que eu, ditador, não atendi à participação pública, eu posso pôr a questão de outra forma. Eu, democrata, recebia as participações públicas e nas aberrações, nas tomadas de posições daquelas pessoas que eventualmente querem converter cêntimos em euros ou centenas de euros, dizia não. Quando estivesse em causa a defesa do meio ambiente e da nossa qualidade de vida. Porque vocês costumam assinar slow cities. Agora há outra que é também a zona ribeirinha, a reabertura das terras. Sr. Vereador, contra factos, Sr. Vereador, contra factos, contra factos não há argumentos. Contra factos não há Não há argumentos. É isso mesmo. Contra factos não há argumentos. É assim, de duas uma, ou tenho estratégia e sou coerente com essa estratégia, ou tenho esta estratégia. Está a ver? E a diferença entre ditador e não ditador é que zonas verdes, zonas ecológicas, zonas fundamentais, o senhor não nota, o senhor com este tipo construtivo, este tipo de gestão de solos, o senhor daqui a bocado não tem uma unidade agrícola com capacidade de rentabilização. Está bem? Olha, sabe quantos pedidos para desafetar unidades agrícolas houve e que nós não deixamos por ter em consideração isso? Quantos pedidos houve? Quantos pedidos para unidade agrícola? Muitos. E olha, há duas coisas. O que eu pedia é que utilizasse os jornais para verter os pedidos, as participações. E depois as pessoas fossem confrontadas com. Claro. Sr. Vereador, ouça só uma coisa. Contra factos não há argumentos. Você tem um novo conselho, um novo KDE, e só aumentou 9%. Contra factos não há argumentos. Foram apresentadas 150 propostas e só 25% é que foram aceitas. Como é que, com estes dois factos objetivos, você está a dizer essa asneira tão grande? Sabe porquê? Porque isso... Contra factos não há argumentos. Olha, eu disse ao seu engenheiro o seguinte, que não é os 9%. Só cresce 9%. E não aceitámos 75%. Mas não me viu, não está questões no aumento de 9% da malha construtiva. Consigo era capaz de estar mais 50%. Consigo estaria mais 50%. É que agora você vê um PDM que aqueles interesses que você dizer não existem. Não há nada. Tem um quadrozinho, outro e tal, mas não existe porque comigo não há. Dá à vontade de... Eu sei que está a ficar nervoso. Não, mas é um dia tão importante. É um dia histórico, pá. Da Vizela ou seja... Deixa-me falar. Eu estou a dizer que mais vale entender que nenhum. Claro. O problema depois do aumento da capacidade construtiva de 9%, portanto, há aqui N aumentos relativamente à proposta inicial. Sim. N. 9%. Então se foram 25% das propostas aceitas, 25%. Exatamente. O que quer dizer que tinha que haver aumento. Todas para aumentar, mas para isso para passar da reserva agrícola ou ecológica para construção. Não, tem de ser, mas eu não vou falar deles todos. Caro vereador, mas isso você fez a discussão pública e aceitou um. Não vou falar deles todos. Estou a falar de aberrações. O OPG por trás essa OPG já estava em outubro, quando foi aprovado o plano de gestão pública, já lá estava. Essa unidade operativa de planeamento do Estado. Mas eu não sei se disse ou se não disse. Em outubro, quando o plano foi aprovado pela Câmara, foi aprovado o plano,
Desculpe, está a quando um plano é terminado, também é finalizado com o parecer final da CCDR e da Comissão de Acompanhamento. E é proposta à Câmara a aprovação do plano e submissão à discussão pública. Em outubro, a 13 de outubro, foi proposto a esta Câmara, do qual o Sr. era presente, a proposta final do plano e submissão à discussão pública. E foi aprovado por unanimidade o plano e submissão à discussão pública. Aprovada aquela unidade operativa. E a unidade operativa já lá está. É só para saber aquelas incoerências e os interesses e tal voltam e depois esquecem. Se verificar as propostas, hoje esta reunião devia aprovar este plano só. O relatório de ponderação. Quem aprova o plano final é a Assembleia Municipal. A Câmara hoje tem que aprovar o relatório para nós podermos responder aos municípios todos e submetê-lo à Assembleia Municipal, nos termos do artigo 79 do Decreto-Lei 380, regimes jurídicos e instrumentos do ordenamento territorial. Mas não confunda os regimes. Eu só lhe vou dizer uma coisa. A coligação, eu quando penso em coligação, o que me vem à cabeça... Já não existe, Sabe que mas é? fala, não interessa essa coligação, é que ela já não existe. Fala, não vai falar. E é isto. Eu pensei que estava mais preocupado. Eu não vou dizer a definição, mas olha, criticaram tanto o PDM, precisaram de mais 15 dias para atrasar o processo, para dizer isto que está aqui a dizer. E repara uma coisa, o PDM tem milhares de páginas, isto é a parte final, é? Mas muitas páginas fora estas foram tidas e encontraram meia dúzia de erros e tal. Entretanto, a proposta da coligação vai ter uma resposta, apresentou 16 pontos. Apresenta alguns por isso aqui. Destes 16 pontos, 6 são erros crassos. Eu a ler isto com atenção... Mas nós assumimos. Espera, eu a ler isto com atenção. Vêm dizer, só para pormenor. Olha, disse assim, no ponto 4 diz assim, no regulamento, as operações urbanísticas, tal, vêm fazer uma observação. Sabe qual é a observação do seu ponto 4 relativo ao regulamento, artigo 6? É, leia o artigo anterior, porque isto está lá referido. Andaram a ver os documentos com tanto melindre e a pedir tanto tempo, que na vossa proposta, no ponto 9, vêm dizer, de acordo com a linha I do ponto 1 do artigo 85 do DL 555/99, outro erro. Metem aqui o DL 555/99, o regime jurídico de urbanização, quando não é o regime jurídico de urbanização, mas o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, o DL 380/99. E se formos ao pormenor, a coligação só escreveu 2 páginas, em vez de saber que a praça do fórum, não é praça do fórum, é praça do município, escreveram aqui praça do fórum. São estes pormenores. Outros pormenores estão com tanta atenção, porque é tipo, vocês vêm criticar milhares de páginas, e uma pessoa até fica revoltado pelo trabalho que estão lá a fazer estas críticas, e depois fazem 2 páginas, é só erros. Só erros. Pedem mais tempo para estudar e é só erros. Olha, por exemplo, a doutora Maria dos Gatos perguntou-me há pouco o que é que nós pretendíamos definir para a zona industrial, de indústria. É o mesmo. Dizem aqui 2 coisas que são de notório falta de conhecimento. Nós fizemos um regulamento do PDM que tem que vigorar durante vários anos. E vocês queriam colocar no regulamento 2 coisas. Uma das coisas era que o regulamento previsse uma ligação entre a Praça do Fórum e a Praça da República. Isso não é uma coisa que está no regulamento, isso não é um ditão que permite definir algo a nível urbanístico. Isso é uma decisão de uma autarquia. Vem a seguir o Presidente da Câmara e diz assim, eu não quero nada disso, toca alterar o PDM. Toca alterar o PDM. Isto é uma coisa concreta. A seguir, dizem assim, deviam definir o que é que na zona industrial deve ser feito. Isto é, deviam definir que tipos de empresas, o target essencial de empresas que vão estar na zona industrial. Na crise que nós estamos, nós até podíamos dizer, só empresas de ponta de nova tecnologia. E aparecia aí um senhor que queria fazer uma fábrica de boxes, ou um senhor que fazia uma empresa de
de belas e nós dizíamos não pode ir para o Parque Industrial porque isto é só para novas tecnologias. Por exemplo, há mas eu vou responder documentos isso. que não devem ser misturados. Pronto, mas não tem nada a ver. Nós temos que definir uma estratégia para a zona industrial. Desculpa, o senhor é que não sabe do que é que está a tratar. Sei. Olha, e por último, que é para não estar aqui a bater no Sei, mas não bata muito na ceguinha, porque eu já disse que eu assumo os erros que não tenho aí, mas não sei que são erros, deixe estar, deixe comigo. São erros? Deixe comigo. Deixe comigo, eu estava à espera que o senhor me desse a estratégia para estes pontos. Pronto. Ou seja, não, só quero responsabilizar a nós. Mas os documentos que vocês querem não há responsabilidade. Doutor, nós fomos da laje e esta mancha construtiva no meio de São Bento. Certo. Porque não fechar a malha. Aqui por unanimidade. O doutor botou o que está a criticar. Desculpe, então deixe-me ir. Então diga assim, depois, sem falar. Diga assim, Não. Mas eu vou lhe dizer, nós, da mesma forma, para lhe responder a isto tudo, para fazer isto sentido, da mesma forma que aceitamos propostas das pessoas, da população em geral, também aceitamos 3 propostas vossas, também estão incluídas no PDM. Isto foi uma discussão democrática. O que é positivo nós aceitamos, o que é negativo nós não aceitamos. O que é possível nós fazemos, o que não é possível nós não fazemos. Agora, o que eu não gosto é tipo, tanta crítica, tanta discussão, apontar os erros, as vírgulas, isto, aquilo e aquilo outro, e depois fazem um documento com 2 páginas, assim, e apresentam 6 erros crassos em 6 propostas. Só tem 6. São 16 propostas, 6 são erros. De quem não lê o ponto anterior, de quem estava completamente a dormir. É realmente relativo nessa matéria, é quase como eu. O senhor nessa matéria é ao nível técnico da minha pessoa. Portanto, se o senhor chama aí esses erros, deixe estar que eu posso entender. Bom, posso falar agora. Então, eu começava por dizer o seguinte. Relativamente o que nós fizemos aqui foi a aprovação, a discussão pública. Onde estava isso? Do PDM. Onde estava assim? Onde estava isso? Claro, e não se pronunciou. Mas aquilo que nós fizemos não foi aprovar aquilo que está aqui. Foi aprovar. Vamos ser rigorosos e não vamos baralhar para É isso, mas onde estava isso? Estava interessado. Estava a gostar da intervenção. Ó, Sr. Vereador, diga-me lá, e você... Estava a gostar do apoio, nós já aprovamos, não aprovamos. Duas questões. Não aprovamos. Nós aprovamos, deixa-me ser preciso, conciso. Nós aprovamos. A discussão pública. E aí nas propostas estava a retirar aqui. Pelos bichos, ninguém veio falar sobre isso. Não fala. A questão é essa. Então vocês mandaram um documento para a Câmara e não referem disso? Eu não aqui o documento está ali referido. Isto não foi na discussão. Foi da discussão pública. Isto é da discussão pública. Está aqui. Período de discussão pública. Proposta da coligação. Essa alteração, eu vou-lhe dizer. Porquê que não são as propostas? Desculpe lá, isso que eu queria perguntar. Porque ele está em discussão pública não pôs aquilo que está por que andamos nós a passear as freguesias todas e você não foi lá dizer isso? Acalme. Na discussão pública. Enquanto o vereador chegava lá e dizia que não pode falar mais como eu, não? É assim, primeiro ponto, o que nós aprovamos aqui foi a discussão pública do PDM. Certo. Ponto primeiro. Ponto segundo, a coligação não tem obrigação de participar na discussão pública. Tem de participar aqui. Diz aqui, proposta da coligação para a discussão pública. Está aqui. Um primeiro round. A discussão pública já terminou há muito tempo. Está aqui. Não referiram. Olha, eu posso lhe dizer que a coligação falhou a todos os níveis. Não apresentou as propostas coerentes. Vocês é que fazem as asneiras que a coligação é que apresentou erros crassos. Não participou na discussão. Vocês é que fazem as asneiras. Nós é que eu não me irrito consigo a falar assim. Eu digo-lhe o que eu penso. Está a brincar comigo. E sabe o que é que eu penso? A coligação falhou. Apresentou um documento com erros. Não foi à discussão pública. E depois atira-se para a coligação. Porque está bem feito. Isto é fantástico. Está bem feito. Porque está bem feito. Eu vou dizer, vosso. Está bem feito. Mas não, o problema é esse. Vocês não aparecem. Não aparecem nas discussões públicas. Não falar no meio das pessoas a dizer assim. Isto nesta freguesia. Do Partido Socialista não costumam. Então tivemos ouvido as pessoas. A última apresentação. A última apresentação. Foi isso mesmo. Foi uma espécie de show-off para dizer, participar. Se tivesse participado 150 almas, 25 foram atendidas, 9%
assim, 65 foi-lhe negado o pedido e 1%, que já sabemos qual foi, pelo resultado que deu. Não é só Não isso. só Isto é esclarecimento de um PDF. Esclarecimento. Desculpa, vocês não convidaram as pessoas, o público. Mais pediram esclarecimento. público. O esclarecimento todo, Muito os obrigado. factos todos os dados indicativos. Até a participação. Indicativo. Sim, sim. Olha, Doutor, Os além da indicativos discussão. Não está a comunicação social sendo Olha, esclarecido. Eu faço Desculpa, além da discussão pública, ou participação pública, como não há em lado nenhum. Mas é essa participação. Onde nos pediam na participação pública, ficavam os números todos construídos. Posso dizer uma coisa que fica Toda a chateado comigo? Uma pessoa que deixa passar a proposta em reunião de câmara, podendo referir ou não, a existência deste caso. É discussão pública. Foi para a discussão pública, mas pronto, podia fazer referência. Mas a discussão pública tinha A discussão pública foi no início do ano. Não participou em nenhum debate da discussão pública. Já lhe disse que a comissão. Espera aí, não participou. Como vereador tinha obrigação. Apresenta um documento com 16 pontos. E só agora, que já está tudo aprovado e tudo fechado, é que se lembrou de referir uma outra situação. Quero que eu lhe diga sinceramente, Agora está o seu tudo vereador fechado, anda a não, dormir. que vai para a O seu vereador anda a aprovação. dormir. Vai para a aprovação para a Anda revisão. a dormir. Anda a dormir. Senão já se tinha lembrado de Não, já não no tempo. viu aí nenhum interesse. Agora tem de resolver o problema dos E na piscina da interesses. Câmara. Graças a Agora Deus não que era há da para Câmara aí com e os era da interesses. Câmara. E agora, como não houve interesses, tem de resolver o problema e vai buscar os quiprocos que não devia ter posto aí na discussão pública, participado ou não nas discussões públicas, para aprender um bocadinho, porque o doutor não tem que aprender, nem eu, porque nós somos políticos, eu não sei nada de técnico, agora tenho estratégia para isto, isto está com estratégia. É vossa, É nosso, é nosso, Tem estratégia. tem estratégia, tem estratégia. Também não Agora está que não tudo mal, vê, está. que não Ah, vê, nem verá da minha parte, interesse nenhum, não vê. Não, isso não vê. Bom, mas então eu vou-vos fazer um desafio. Vamos ver. Em termos de esclarecimento dos pedidos, até porque decorre da lei e decorre Faça, daquela transferência que o nosso Presidente não interessa, possa- peça o que quiser e para eu apresentar. É que os pedidos, as participações, sejam postas na Organização Social. Não, vamos fazer uma coisa. Ou no site. Certo. Vamos fazer uma coisa. Peraí. E, se for preciso, depois a Câmara justifica O caso a caso. Olha, vou-lhe explicar. O que é que nós vamos E lá o fazer? é um pedido. Diz para ele, não, espera aí, eu posso estar engolido aí. Aceita o desafio. Eu aceito todos os desafios. Transparência Não há teorias. Olha, doutor, para mim, olhos nos olhos, todos que você quiser. Sabe o que é que nós vamos fazer? Dois, transparência, Eu digo o que é que vamos fazer. todos que você quiser. A partir de segunda-feira, os municípios vão começar a receber em casa a resposta. Não, mas eu queria que se Se sim ou se não e porquê. Ponto 1. Ponto 2. Até à próxima. Nós já temos o documento. Este relatório será posto no site da Câmara. Da Câmara. Mas eu faço mais do que pôr o relatório no site da Câmara e de pôr os pedidos todos, transparente. vamos fazer uma coisa. Vamos enviar para a comunicação social o documento com as respectivas respostas e com a pessoa, tudo. Se eles quiserem publicar as 150 páginas no jornal, que eles publicam. Agora, eu não vou obrigar a publicar. Eu não vou obrigar a publicar. Nem a Câmara vai pagar para publicar. A Câmara não vai pagar para publicar 150 páginas nos jornais. Não, e a conta de publicar 150 Pronto, páginas. nós enviamos. O doutor não sabia bem que era para ninguém ler, era para esconder. Mas nós enviamos. E pomos online e pomos online. E digo-lhe outra coisa. Sabe o que é que nós fizemos durante o processo? Sabe? Nós retiramos os nomes na avaliação. Os pedidos foram avaliados por números. Não foram avaliados com os nomes. O doutor não sabia ganhar. Não. Tenho a certeza. A Comissão Técnica retirou os nomes dos pedidos nos gráficos. Nem estou insinuando Para ter a nada. Eu certeza. quero que me responda. Percebe? Eu estou com consciência muito tranquila. Quero que me responda o seguinte. Por exemplo, olha, tem aqui uma mancha. Os relatórios estão por números, como podem Claro. ver. Existe um registro, mas quando foi para a avaliação da equipe toda técnica, foram retirados todos os nomes postos os números. Só Mas a questão é, estão aqui unidades de turismo, é capaz de esclarecer o que é? É do Confraria de São Bento? Uma é da Confraria de São Bento, que é esta, e esta foi uma unidade de turismo que foi solicitada à Câmara Municipal. Já tinha sido solicitada anteriormente, tem definição objetiva de crescimento, tem um plano estratégico
que é muito importante na minha opinião para Olha, avisar. esta mancha aqui amarela toda tem aqui problemas de colírio. Essa mancha amarela que está aí acentuada foi colocada diretamente. Vai ser autorizada a construção? Já está construído. Já está construído. Este PDM não serviu apenas. Mas foi para legalizar. Para legalizar. Para legalizar. O que é que acontece? Nós não podemos. Podemos fazer isso. Só eu podia fechar os olhos e dizer assim: isto não existe. Isto não existe. Mas isto existe. É um problema que a Câmara Municipal de Vizela tinha. Tem que resolver. Se tem que resolver, nós fizemos a proposta à CCDRN e informamos tal como ela está. Sobre o processo de fiscalização. Neste caso aqui, propusemos à Comissão Nacional da Reserva Ecológica a Comissão da desafetação daquele espaço para a legalização do restaurante. Diretamente, mas dissemos, já está construído, as fotografias são estas, tudo diretamente. Estava ali um restaurante que estava ilegal. Tudo ilegal. Como você disse muito bem, e gosto das coisas assim, o campo foi para legalizar. Aquilo que você via lá. Quem é que põe, ó doutor, diga-me verdade, vá lá ser sincero e práticos, como somos todos. Quem é que agora ia pôr? É que também às vezes irrita-me aquilo de Igal e aquelas coisinhas lá na carteira que vem. Reponham um monte tal qual elas estavam e acabam. Isto cabe na cabeça de alguém. Alguém ia repor alguma coisa. Sabe o que é que estava em causa ali? Sabe a única coisa que estava em causa ali? Eram os balneários. Por balneários, aquilo que eu digo balneário. Nós tivemos era uma infraestrutura fundamental que estava lá, um campo de futebol, para pusemos uma infraestrutura desportiva. Foi facto, e é verdade, para organizar o ato, pôr o ato. Eu também acho que lamentável ter sido a Câmara a fazer os balneários. Desculpa, não dá nada. Foi. E até para as almas socialistas que lá moram. Foi feito aquilo como projeto. Com muito esforço da população. E depois, quer dizer, esta dinheiro e depois de cara abaixo também era. Mas existe aqui, não é o caso. Agora, repare, é uma situação similar. mas o critério, para mim, o que é grave, é pactuar com isto, que é o tal ditador. O problema é pactuar com isto, porque eu vou-te dizer o seguinte: nessa zona do Monte São Luís, o comandante dos bombeiros, à altura, disse clarinho, que está a arder muito e tal, porque um dia destes vai haver prédio. Há aqui alguma Se há construção? coisa que ele disse, Há aqui alguma construção? séria, verdadeira, também foi essa. Olha, e há aqui alguma construção? Olha, enquanto eu for vereador do urbanismo e isto tiver nestes moldes, todos os anos cresce desalmadamente. Começa a prover o fogo. Há aqui construção? Deitam as árvores abaixo, fazem a terraplanagem. São à asneira, não está a perceber? Não é a asneira que eu vejo, eu posso provar. O senhor insiste que eu só digo asneiras. E eu digo que o senhor deve andar distraído. Mas onde é que... Doutor, o senhor deve andar distraído. Não, peço que me faça uma coisa. Lance-lhe aqui um veto. Eu sabe, eu agora, para além de acompanhar o urbanismo, acompanho a fiscalização. Você escreve cá só. Conselho Fiscal da Câmara. Escreve o cá. Não, eu só digo uma coisa. Mas olha, eu só digo uma coisa, doutor, sobre essa matéria. Não tenho jeito. Não digo. Eu quando tiver alguma coisa a dizer, eu digo à pessoa. Doutor, sobre essa matéria, sobre o que está a falar, vou dizer claro. Não digo que você tenha razão, não tenha razão, só digo qual é a estratégia. Sabendo nós, ou vendo nós, que há atos ilegais, é parar, demolir, isso não demolir, o Ministério Público. É assim as instituições que têm linhas ou não é? É assim as instituições que têm linhas? É assim as instituições que têm linhas ou não é? E não está cá, outra pessoa que não posso falar. Eram as instituições que sempre tiveram minhas. Mudou. Não, desde o princípio que eu estou, as instituições a quem dei que está com o ploro são estas, é assim, mandar demolir, que é aquilo que são as normas da Câmara, é aquilo que nós fazemos, e depois, engenheiro, não cumpre o Ministério Público, eu comunico, depois o plano não é. A partir daí. Agora, não vou dizer que não existe o professor Tancel, não tem olhinho. Tem olhinho. Como existe? É que toda a gente. Não é ali. Ali é igual. Só que ali, é o que você diz, é verdade, é que a nível nacional construía-se e dava, olha, construía-se e dava, construía-se e valia a pena aqueles que eram clandestinos, compensava, porque depois as câmaras legalizavam. Comigo não é assim, é demolir. E já tivemos casos. Você tem casos na mão, casos que lhe posso dizer que, em concreto e objetivo, de que o procedimento é sim, as instituições ali que o doutor tem e o outro também tinha, relativamente a isso. Agora,
que acontece situações desse tipo, infelizmente. Agora denuncio, se eu não souber, casos desse tipo que são logo que se fala nisso. Doutor, continuo com perguntas que tem a fazer sobre isso. Pergunto sobre... doutor, sobre aquilo Não está definido nenhum indústria. Não pode estar. E seria totalmente incomum. Eu pensei que poderia já ter aqui Não. algum tipo de indústria. Não. Então não tem nenhum tipo de indústria aqui. Não há definido, neste momento o PDM é feito com base no existente, existe, não posso precisar o que é que existe. Então não existe nenhum tipo de indústria. É possível que exista. É possível que exista. Mas a questão é esta, nós não definimos nenhum tipo de indústria porque estamos num período de crise e definir deve ser qual é aquela zona do dia. é o pé de Santo Adrião. Tem o tal zona Do Costa dos Vinhos. Costa dos Vinhos. Costa dos Vinhos já é armazém, por exemplo. Já era zona industrial. Já era zona industrial. Também não é questão. Eu estava a pensar Já era situação, zona não sei se é por Costa dos Vinhos, não sei se é por Costa dos Vinhos. Faria sentido isto aqui se à volta a indústria fosse vinícola. Sim, mas não dá. Por exemplo. Porquê? Uma coisa que é essencial. Porque no período de crise, no período de crise, Também fazia sentido adequar o tipo de indústria. Só falei nesse aspecto. Agora percebo que se hoje em dia é uma casa antiga que já está e não se vai estar lá. Nas zonas industriais, o PDM é um plano superior. Só se pode definir uma zona, tipo de indústria, se fosse feito um plano de pormenor já para ali. Aí é que se definia em plano de pormenor qual é a indústria que vai lá estar. E nós agarramos isto com o que vinha dos conceitos por aí fora. Ali definimos que seria uma zona de expansão industrial, não um plano. Depois temos-se ajustar O plano de pormenor só define a área de implantação da indústria, não define o tipo de indústria. São todas as ideias para aí, menos ouvido. Mas a questão é esta, não existe, se reparar, aquela mancha vai fechar uma mancha ali urbana, às vezes podemos definir. E não vê no território de Vizela outra zona com aquelas dimensões e com aquelas características, desde logo acesso à autoestrada, bastante plano, com a possibilidade de fazer vários acessos, um local que hipoteticamente criará condições de crescimento de indústria e que efetivamente não prejudica, na nossa opinião, o desenvolvimento de Vizela. Em contrapartida, se eu mudasse, mas só para acabar o raciocínio, se nós definíssemos ali que era apenas um tipo de indústria, tínhamos de criar outra zona industrial. E, por exemplo, falou-se em termos, por exemplo, nesta mancha verde, criar indústria. Isso não pode ser. Eu disse logo que não. Já sei qual é. Claro. Aliás, essa zona é terreno de primeira qualidade em termos agrícolas. Exatamente. E existe uma estratégia para aquilo. Quer dizer que nós, isto foi uma definição que já tinha anteriormente, até pegarmos no PDM, mas que foi repensada e que foi desenvolvida. Até porque o facto de estar definido ali com tanta antecedência, já existe. O que eu quero dizer é que uma zona de turismo com indústria à volta, neste caso, já que tem, acho que indústria de vinho, ficaria bem se fosse, por exemplo, uma plantação de vinhos, com a sua indústria ao lado. Estou a ver uma zona de turismo rentabilizar com prédios de fábricas à volta. É só nesse sentido que eu estou a falar. Não estou a dizer que tem que existir qualquer tipo de indústria para ali. Claro. Isto é para o proprietário. Isto é problema do proprietário. Indústria muito Isto é problema do proprietário. Não. Eu só perguntei porque não sabia que tipo de indústria é que estava a implementar. Não está nenhum. Não está nenhum. Previsto, o PDM não prevê. Mas em termos turísticos, isso tem uma parte turística muito alimentar, chamamos assim, para os casamentos, as festas, unicamente. E tem que se pôr a mancha do cadastro, exatamente para proteger a casa da zona industrial, porque a casa está afastada do cadastro, suficiente para não ter complicações da zona industrial com ela. Se for lá ao local, percebe Além de que perfeitamente. Há tivemos um distanciamento claro e foi estabelecido de forma E articulada. a Câmara vai estar atento no licenciamento para não Não colidir não pode colidir porque foi marcado uma área de influência à casa. Não pode violar o Não vai para ela. Doutor, foi criada uma área de influência à casa, que não pode colidir porque devido a essa área de influência.
Mas, digamos, a questão as avaliações para mim são estas duas. Confesso que fiquei. Só duas, não são não. Fiquei. Não, 150 propostas. Permita-me que lhe diga isso. É uma visão, estou a ser sincero, uma visão, nós discordámos de posições estratégicas diferentes. Mas quando apenas só duas, não posso apenas, digamos, aceito a sua não aceitação do Estado e desculpe, mas duas só. Fico contente com aquilo que se dizia, não sei o que se disse. De facto, o que eu vejo é termos estratégia e é muito positivo o PDM, porque de facto o que estava dá base para tudo e não se podia trabalhar da forma que o que estava. Falávamos ali ao longo destes anos. E felizmente chegámos agora com muito trabalho a isto, porque tivemos a ajustar também muita coisa que estava mal atrás. 3 PDMs vinham aqui, não era, digamos, o que não está construído aí, o que está hoje construído, muitas das coisas não estavam aí. Não estavam, você sabe, não estavam. Muito do que está aí tivemos a ajustar ao que existia, que estava ilegal, as zonas industriais que nós conhecíamos, todas ilegais, não eram? Tínhamos o Monte Sandento todo ilegal. Tínhamos todo o Monte Sandento, a estrada ao longo desde Frades até ao Alto Sandento, todo ilegal. Que era uma zona de construção não urbanizada, onde só era permitido construção desde que tivesse 10 mil metros quadrados, e tinha casas até lá acima de todas aquelas casas, só estavam licenciadas legais 4, que tinham mais de 10 mil metros quadrados, todo o resto era ilegal. O que é que nós fizemos aqui? Mas quem é que as deixou construir? Guimarães deixou-as construir. Guimarães não, Guimarães não. Em Visão não há. Você olha ali, passa ali Lisboa, você teve ali muitos anos como eu, e olha para aquela encosta, e aquilo era possível, num plano de urbanismo real, realista, de um concelho pequenino como o nosso. Não era. Agora, isto acontece, está nas pontas, o que é que acontece ali em Santa Adria? O que é que aconteceu? Estava lá na ponta de Felgueira, ninguém vinha para aí. É a única zona que está. E agora tem de se ajustar as coisas à realidade. Esta é a única zona que foge dos parâmetros do urbanismo. A gente olha, você olha para ali, para a zona da Rua de São Bento, que é uma tira. É a única aqui, no plano que está, a única que foge das normas do urbanismo normal, é a rua que vai para o São Bento, que é uma tira que tivemos que ir apanhar as casas que estão todas. 90% daquelas casas são ilegais. Umas não são ilegais porque são construídas antes de 94, que não havia PDM. Depois de 94 foram construídas algumas. O PDM de Guimarães. O PDM de Guimarães é de outubro de 94. Foi publicado em outubro de 94. Está em revisão, o PDM de Guimarães está em revisão desde 1998, quando eu fui para a Câmara de Guimarães para transportar tudo para cá para revisar, estava o PDM de Guimarães em revisão. Ainda não foi concluído, estamos no final de 2012. Portanto, uma revisão até está a demorar mais tempo que nós a fazemos. Revisão. Ali explica bem isso, porque senão... Não, está em revisão desde 98. Foi a discussão pública em janeiro, o relatório de ponderação do plano de Guimarães nem sequer está concluído. E nem se sabe ainda quando estará concluído, porque foram tantos os pedidos de alteração que anda tudo. Nós tivemos uma batalha, que fizemos 2 discussões públicas. Primeiro, em 2009, quando o Sr. Presidente entrou para a Câmara, não fizemos uma discussão pública, fizemos uma participação pública em 2009, que essa participação pública teve mais pedidos. Era construir os montes todos a toda a volta, estava tudo construído. Limpar e fechar. Os pedidos apareciam, eram os montes a toda a volta, tudo construído. Porque da RAN, nesta discussão pública, dos pedidos à RAN, só 3 da Reserva Agrícola Nacional só foram aceitos alterações em 3. E foram aceitas alterações em 3 porque verificou-se que os técnicos da Direção Nacional da Agricultura e Pesca, no local, que o terreno efetivamente não era agrícola, estava incluído em RAN erradamente. Só 3 em discussão pública. Da Reserva Ecológica foram alterados 5 casos após discussão pública. Um deles foi para legalizar a situação do restaurante.
E todos os outros verificou-se que, efetivamente, as condições de terreno não pertenciam, não se enquadravam dentro da reserva ecológica e, portanto, foram desafetadas. Pelos únicos casos. Ou seja, desculpa. Soutor, mas deixe-me dizer... O restaurante foi desafetado pela reserva ecológica. O único caso, mas isto não dá... Não foi esse problema que eu montei. Eu sei, este não é reserva ecológica. Não está dentro da reserva ecológica. Certeza absoluta. 100%, Soutor. De qualquer forma. Isto está... Que é, como é que está? Isto está classificado zona de construção de transição. Zona de construção De de transição. De qualquer maneira, são questões. Mas esse caso nunca esteve na REN. Os únicos casos que foram desafetados da REN foi aquele caso, foi parte deste, foi um aqui em Santo Adrião, junto aos Tanquinhos, e foi Lá em cima, em Santo Olavo. em Santo Olavo, aqui esta parte, junto à estrada. Este já tinha, sim, foi aqui um acerto, não. Foi aqui um acerto, foi aqui um acerto. Este não, este já está. Isto não estava. Estava do outro, já está, na Ribeira do Santo já está. Mas este não é dentro. Não, estou a dizer aqui esta questão. Sim, mas isto... Ainda está a falar na REN só. Estou a falar em REN. Isto foi aceito, tem lá, isto foi aceito porque este senhor cedeu terreno para o alargamento do arruamento e foi, em termos de cadastro, aceito 30 metros para ele poder construir uma habitação unifamiliar. Uma, porque ele não tem cadastro para construir. Mas isto não é da REN. Foi aceito, foi o caso da REN. Foram os únicos casos, mas essencialmente os principais foi este. Este foi um caso em Fias, que para fechar a malha urbana também, e que não tinha características de REN, de reserva ecológica. Já agora, digamos, está aqui uma estrada na saída, estrada para a estrada. Soutor, isto é esta, a saída para outra estrada. Programado. Sim. Sai aqui do plano do Norte Pequeno. Sim. Não tem continuação para lá? Tem. É alguma travessia? Está prevista a travessia aqui. Está prevista a travessia? É só questão de haver. De qualquer forma, digamos. Agora, se me aqui assim, pergunta se vai ser feita já. Aqui assim sai por cima. Não é essa. Eu peço que o doutor nos está a dizer se está previsto. Está previsto, o fecho ligar. Está previsto fechar ali, ligar às portelas. O doutor quer saber se está previsto. Não, aqui, supostamente ele passa aqui por cima de casas e tal. Doutor, isto que está é um traçado, isto tem um canal de 200 metros para cada lado. 200 metros para cada lado. Para evitar construções este canal. Está aqui o traçado. Mas há algumas que vai ter de demolir. Mas isso é natural. Qualquer estrada que é feita acaba por demolir casas. Nós estamos agora na 106 a uma construção, por exemplo. Primeiro tem de construir, a questão já estava construído. Não, já estava construído. Você não conseguia fazer nenhum acesso. Nós tivemos de definir um canal. Já está construído. Sim. Alguém deixou construir. Já pode ter década. Nós tivemos de definir um canal. Prejudicando o menos possível, reunião com a Câmara de Felgueiras, reunião com a CCDRN, reunião com toda a gente para definir as estradas de Portugal. As estradas de Portugal em Lisboa. Isso é um canal. Vamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Manter a Assembleia, que é o mais importante, é manter a Assembleia Municipal, que é o órgão. Sr. Presidente, já faz favor, outros dois. E obrigado por permitirem a vossa participação nisto, porque a reunião, não, mas reuniões de Câmara só participam. Só participam os vereadores. Se vocês é assim, não falam, mas não falam. Mas acho que tem que ser pública, mas é na parte pública. Mas é mais exclusivo. Mas é mais esclarecedor. Não, sei de agradecer porque é assim, na parte aqui, reuniões de Câmara é parte política, na parte do público participava. Se quisessem, vocês não participavam. É bom, fica esclarecido. 2.2
Se tiverem a dizer alguma coisa, 2.2, melhor, deixa ver a agenda. A votação, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. No 2.3, para o subsídio ao alojamento de escolas, tem alguma questão a colocar? Não. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta de governamento de sinalização para o Conselho de Vizela. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta de alteração de zonas de estacionamento de duração limitada. Eu aqui queria... Exatamente, para quilómetros, e é o seguinte, queria explicar aqui o que vamos fazer a seguir. Isto é dentro daquela estratégia, aquilo que se tinha conversado, de que aquela zona devia ficar com parcómetros. Nós tiramos ali uma parte, não sei se viu, se leu, tiramos ali parte da Avenida Marquês de Serra, que não justificava aquilo, aquela de Magalhães para cima, aquela parte que não justificava aquilo. Pelo menos em termos de estacionamento, aqui estava a falar de 8 euros, não é? Havia vezes que 13 euros. Vou dizer qual é também a estratégia, porque é que tiramos também, não é só esse aspecto. Ficámos numa máquina que está ali e colocámos aquela que está ao cimo, a parte que retirámos da Avenida Marquês e colocámos ali no fórum. E outra que está aqui na Avenida dos Bombeiros também vamos colocar no fórum, não é? Sim, exato. E então o que é que se pretende? Vai vir aqui a reunião de Câmara. Privatização dos lugares de duração, de estacionamento de duração com uma base de 1 milhão de euros. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Digamos, estamos a colocar estes lugares. Agora estamos a trabalhar. Não, estamos a colocar estes lugares no fórum. Já conhece os lugares que temos. A estratégia da maioria, mas esta é a nossa também, é trazer aqui a reunião de Câmara. Penso que na próxima já estará pronto. Vamos tentar que seja na próxima, se não for na próxima, nas próximas duas reuniões fazemos aqui de privatização dos lugares de estacionamento de duração limitada com uma base de licitação de 1 milhão de euros. Esta é 1 milhão de euros por período. Estamos a ver... possivelmente cerca de 10 eu posso dizer dois casos, conheço... Não, mas estamos a dizer... mas isso é base, podemos pensar, porque assim, doutor, pode-se pensar o que nós estamos a pensar. Eu vou dizer dois casos que conhecemos, quando nos fundamentamos nisto. Tem o Porto... aquela tendência de participar dinheiro, ai, no sufocamento. Exato. Às vezes com aquela agora, perde-se, exato. 1 milhão de euros é 40%. Os outros 60% são pagos ao longo da duração do contrato. Exato. O que é que acontece? Em Braga, por exemplo, 120 lugares deve ter 3,2 milhões de euros. Porque lá também não podemos comparar. 60%, não é? Os 40%. Exato. Por exemplo, no Porto era 20,8 milhões de euros, mais ou menos. Porque Braga, por exemplo, tem menos estacionamentos de duração limitada do que nós temos 120 lugares. Nós neste momento já temos 160, certo? Agora, também não podemos comparar as coisas, temos a ver aqui, quer a duração que nos está a preocupar é o que disse, é a pertinência da pergunta que fez, que é pertinente. É o tempo de duração e a forma, não é? E todo o processo de contaminação e as multas. Estamos a estudar a do Porto e a ver enquadrar isto para a fobia de traz outras questões que você pôs e bem, pôs nesse sentido. Mas o objetivo da Câmara é pôr lugares privatizados. A proposta agora, neste momento, é dentro daquele de que era o que foi proposto aqui na altura, que deviam ter, digamos, e agora nota-se muito mais, estava a haver equidade, nota-se mais. Para já, isto é botarmos apenas parcómetros na zona ali de fórum, não está aqui. E depois, eu já estou a dizer mais à frente, também a intenção foi articularmos já isto tudo, para depois também termos mais lugares de estacionamento para, digamos, a proposta que nós iremos fazer. Não sei se com o vosso apoio ou não, mas que vamos propor, no sentido de privatizarmos lugares com alguma equidade num concurso público, porque hoje isto, felizmente, naquilo que nós vamos vendo é o que está a dar em termos financeiros de arranjarmos em termos financeiros algum dinheiro. Agora tem de se ver o tempo, e quanto o tempo é isso que estamos a ver, porque também a fobia, às vezes, e a necessidade implica, às vezes, puxarmos ou não, fazer aqui algumas asneiras, mas nós estamos a estudar o Porto em termos do tempo que deram, a forma da entrada, a base que nós tínhamos assim,
Já com as condições económicas, tudo que temos recolhido ao longo dos últimos anos. Pode-se dar, doutor, isto tem aí o que dá rua a rua. Por exemplo, o que temos agora, o que dá rua a rua vai ver que se tem em casa mais 8 hoje. E 3 euros, né? Pronto, isto realmente não, nem sequer paga ao funcionário. E depois também há outra coisa que me favorece, para além do, em termos financeiros, que é o seu objetivo, também há outra coisa, a coordenação é melhor porque depois um particular obriga a que chega ali até tem o reboque para o óbito. E agora nós reduzimos os custos. Sobretudo porque os custos com as máquinas são muito elevados. Mas o objetivo que estamos aqui a votar neste momento é a colocação. E a retirada. Exatamente. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Proposta de ordenamento de sinalização de trânsito com cheio de visão, isto também já é muito direto. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Desculpe, o Sr. Costa está na parte do público. Perante este facto, dizer que normalmente gosta de. Tem. E bem, tem trazido. Perante este facto desta aprovação deste PDM, que veio efetivamente legalizar muitas, não sei se dezenas ou centenas de casas, mas dezenas serão, possivelmente. Não, o Vitor pode ser incompleto. Não são centenas, dezenas de casas. Então, a minha pergunta é esta que precisava de esclarecimento. Até agora, essas casas não pagaram impostos? Isso depende um pouco do imposto que nos estamos a referir, não é? Mas grande parte delas não. Não pagavam? Quando existe uma casa que não tem licença de utilização, já sabemos que não está inscrito. Pronto, a nível de IMI vai subir o rendimento também, não é? Sobe, mas não é tão significativo. Sobe mais de outros fatores. Mas é cuidado. Não, e o problema... Até agora não pagavam, mas não pagavam toda a gente. Com esta reavaliação, estou preocupado. Com esta reavaliação estou preocupado. Mas também houve, de facto, situações, como disse aqui há tempos, de alguma equidade. Havia um quase, não interessa pô-lo aqui, até porque foi o segundo quase, mas um quase que é gritante. Quem me disse foi o chefe das finanças, me disse, uma quinta enorme, nunca pagou. E estamos a falar seguramente de 15 mil euros. Estamos a falar seguramente de 15 mil euros já. Há muitos casos. Nunca pagou. E portanto, qual é agora, o que está vai para índices incomportáveis. Cuidado com isto. Eu estou preocupado com o meu salário, porque isto começa a mudar com as medidas estão mal feitas. Não, e há situações em que as pessoas têm de reclamar porque culparam. Por exemplo, há casos, por exemplo, tu dizes que a garagem tem 90 metros quadrados, ela só tem 60. Há casos de anos a mais, que colocam anos a mais. Já disse ao engenheiro da Câmara, e quem está a acompanhar isto, nós estamos também a dar o apoio, que é que temos de dar às finanças para a reavaliação. Então as pessoas têm de estar muito atentas a isso, porque vai dar um salto, quase toda a gente sobe. Só mas há um pormenor que é preciso ter uma atenção dessa. A primeira questão, e é uma questão que é bem, o Partido Socialista, digamos, esta questão da reavaliação, e bem, é uma questão de equidade fiscal. Ou seja, eu respondo pelo meu património, respondo pelo seu. Agora, e toda a gente tem os preços abaixados. O facto de, por exemplo, no meu caso, subir para o dobro ou mais. Se tivesse dinheiro, desculpa, interromper, é o meu caso. Eu tirava 30% da avaliação e vendo já a casa. Se me desse, pagava já lá. Ninguém me compra, porque com a avaliação que me fizeres, eu acho que está subavaliada. Está sobreavaliada. Aquilo não vale. Puseram 100 e tal mil, vale 80 mil euros, e vejo lojas ali. Mas eu não estou a falar por mim, eu tenho de me sujeitar e mais que ninguém. Mas há lojas que com 50 mil euros foram para 150. A questão é pode haver casos só vai ter que sejam mal. Uma questão de equidade fiscal foi feita depois de ter a taxa dos prédios que não era, a taxa dos prédios não avaliados é maior. Ao ser avaliados, a massa de taxa aumenta, mas a taxa baixa. E depois, baixa já não baixa.
Eles ontem disseram que ia subir para 8, por isso. Isso é outra medida. Isso agora é uma medida. Isso é outra. Uma medida não. Na situação em que estamos, Sim, é simplesmente esta. Eu pagava do prédio não avaliado. Eu vou passar a pagar pelo prédio Avaliado. Mas baixa a taxa. Baixou. Claro. A taxa. Mas mesmo assim paga o dobro. O intervalo. Mas paga para o dobro. Não. Ou mais um Há de haver perto do dobro. Uma quinta, uma casa, uma mansão. Esses 15 mil Paga euros, zero. pagava zero, 15 mil. Pagar, claro. Não deve. Isso aí é evidente. Também nesse caso é tal é cuidado. Agora, depois, vai aumentar muito ou pouco, vai depender das câmaras. Se as câmaras precisarem muito dinheiro, vão espremer aquilo ao máximo. Senão, As câmaras também têm de ser razoáveis, não é? Só me lembrar uma história. Não acho que é por aqui que vai mal aumentar. Vai mal aumentar. Não vai haver aumentos significativos. Vai haver 200 para 600 mil%. Há casas que aumentaram 8 mil%. Isso é bom. Isso aí é igual a nós. Não pagava nada. Em Lisboa há casas de 8 mil%. Mas isto faz-me lembrar uma grande história. Só um parênteses rápido. Quando eu era presidente da Associação Académica de Cinema, na altura fixaram os perfis e fixaram um determinado valor. E depois, que é a atitude sempre do governo PSD, quer dizer assim, nós fixámos o valor que efetivamente a Universidade pode fixar e a Universidade fixa o valor que quiser. O que acontece? No primeiro e no segundo ano, até hipoteticamente, o valor era baixo. Mas depois a seguir o que é que o governo fez? Reduziu as receitas transferidas. O que é que acontece? Tem que aumentar as receitas próprias. Quer dizer que, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, toda a gente a pagar a taxa máxima nas autarquias. Porquê? Porque eles reduzem as transferências e nós temos que aumentar as receitas próprias. O dinheiro dos contribuintes e tem de saber aquilo que se Mas, gasta. eles vão reduzir as transferências para aumentar para o teto. Porra! Não havendo dinheiro. Mas depende da forma como se aplica os fundos. Se não houver respeito pelo dinheiro. Se agora nos pobres, agora tem de se pensar que pede o jogo, a cabeça no jogo pede o lado. É que muita gente me anda aí com o IVA e o Japão. Não, o que se pensava há 3 anos não se pode pensar hoje. O que eu pensava há 3 anos não pode, e amanhã é pior. Tem minuto, é? Sr. Presidente, eu gostaria de intervir também. Se faça favor. Desculpe lá. Assumindo a qualidade neste momento de Presidente da Assembleia Geral da Coração Azul, e este foi um tema que foi levantado aqui inicialmente, gostaria de aproveitar, já estaria, aproveitando as suas palavras na última reunião de Câmara, que acho que se encaixa perfeitamente na nossa associação, que lembra-se o Sr. Presidente de ter dito a propósito da Dulce Félix, que dizia que as pessoas normalmente, se fosse de Guimarães era bom, se for de Vizela era mau, que quando se quer fazer aqui alguma alteração, a primeira resposta é não, em vez de ser assim. Isso foi o que nós tivemos logo desde o início, foi sempre não, partindo da própria Câmara. Aquele próprio terreno que se falou aqui de Enfias, nós tivemos uma reunião depois daquela reunião curta com o Sr. Presidente, em que nos disseram... A minha foi da apresentação. Sim. Mas tivemos posteriormente sobre esse terreno, e o que nos foi dito claramente era que seria impossível ser um terreno para nós, porque no máximo teria que ser um terreno em asta pública e nós teríamos que adquiri-lo. Foi o que nos disseram logo, e também a partir daí não tivemos mais reuniões na Câmara. Ora bem, eu peço desculpa, é assim. Depois não queria dizer mais coisas. Se disseram isso, eu acredito, mas com certeza não foi nenhum de nós. Agora o que eu digo é assim, disponibilidade total, tal qual disse aqui a doutora. É isso mesmo. Sobre, por exemplo, uma questão concreta, se quiser. É isso mesmo, e queria pegar nessas palavras que disse, há muitos terrenos... E até logística. Sim, e até faz um levantamento... É isso que queremos. Um levantamento daqueles que nós vemos que temos, desculpa interrompê-lo, daqueles que temos, que de facto não dão nada, quando em asta pública aquilo não dá nada. Olha, nem dá uma casa, nem dá uma fábrica, não dá nada. Não dá nada. E aquilo não dando nada, aparece uma associação ou outra. Uma associação. Aquele terreno tem isso. E também nos digo mais, apoio logístico. A Câmara está disponível para nos apoiar em termos de isso que temos, que comemoramos na passada quinta-feira o primeiro aniversário. Eu lanço o repto aos seus vereadores para lerem nos jornais locais e online, onde nós fazemos o balanço do primeiro ano. Ajudamos 100 animais aqui em Vizela. Neste momento temos portas escancaradas para ir trabalhar para o Conselho de Guimarães, e nós queremos trabalhar cá. Não queremos ser cá, porque somos de cá, esta é a nossa terra, e embora
tenhamos já alguns contactos para fixarmos em Guimarães, não podemos sair de casa. Portanto, é esta intervenção que nós queremos. A partir daqui será o segundo ano em que a intervenção política nós vamos solicitá-la muito, porque isto é um assunto político, e esperemos que da parte da Câmara que haja esse trabalho que vocês conhecem no terreno, melhor do que nós não sabemos que terrenos é que podemos ir, e agora há um PDM. Mas temos esse trabalho. Pronto, é uma questão de. Nós estamos quase sempre disponíveis para qualquer reunião e fazemos aqui um trabalho muito interessante de saúde pública em Viseu. Era só isto. Pronto, obrigado. Nada mais? Diminuto bem. Ponto número 1, liberal para a unanimidade, comunicar à Assembleia Municipal. Ponto número 2, liberal para a unanimidade. Ponto número 3, liberal para a unanimidade. Ponto número 4, liberal para a unanimidade. Ponto número 5, liberal para a unanimidade. Ponto número 6, liberal para a unanimidade. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos que assinar alguma coisa.